Hoje eu vou dizer assim, muitas igrejas viraram centros administrativos, com um monte de metodologias, técnicas modernas de administração. Não estou dizendo que não é bom, nós precisamos usar, mas o Espírito se foi. O Espírito se foi, a vida se foi. Muita organização, muito bonito, atrai muitas pessoas, mas onde está a vida? Então Paulo, logo no capítulo 2, no começo, falou de oração. A oração, queridos irmãos, é o nosso vínculo com Deus. Oração, no nosso conceito, é só fazer pedido, fazer pedido. E a grande maioria hoje, do meio cristão, entende a oração como pedir coisas para Deus. Mas para mim, oração, daqueles 7 itens, a fé, a verdade e são os ensinamentos do lado objetivo, fora de nós, e a piedade, a fé subjetiva e a consciência dentro de nós. O que está 3 itens fora de nós, 3 itens dentro de nós. E no meio, o 4º item é a vida eterna. Essa vida eterna é o que vincula os 3 itens objetivos com os 3 itens subjetivos. É a vida eterna. Queridos irmãos, sem vida não vamos fazer nada. Paulo aqui em Timóteo, quando o irmão André falar, ele vai falar sobre o presbitério, o episcopado, o diaconato. Não é posição. Quem Deus põe na liderança é aquele que cresceu em vida. A liderança não é por posição, não é por prestígio, mas é pela vida. Eu 2 semanas para cá, eu estou padecendo de uma tribulação física. Peço que vocês não deem muita risada, tá? Eu acabei rindo eu mesmo. É que 2 semanas atrás, não me lembro se foi num almoço, no jantar, ao mastigar, eu mordi em cima de um caroço de azeitona. E bem aqui, no dente incisivo central aqui. Aqui do meu lado direito. Na hora, parece que doeu assim, mas parece que passou. Mas 2 dias depois, daí minha esposa fez milho verde. E quando foi morder o milho verde, né? Claro, os dentes incisivos aqui da frente, frontais, daí tirou o milho, né? E eu senti muita dor. Eu disse, uau, o que está acontecendo? Daí eu peguei uma faca e tirei, daí comecei a evitar mastigar com os dentes da frente. E começou a doer bastante. Eu disse, não, eu vou esperar o meu dente se curar sozinho. Daí eu tomei um pouco de anti-inflamatório por uns 3, 4 dias e não melhorou. Daí no domingo passado, começou a sair pus. E eu disse, alguma coisa está acontecendo. E esse dente era um dente no qual tinha sido feito canal já. Ou seja, não tinha já a vida. Era um dente, estava lá, mas já não tinha a vitalidade. Daí, graças a Deus, na terça passada eu consegui uma vaga no dentista e fui lá e ele falou, o seu dente já era. Partiu o seu dente. Vamos ver qual o dano que teve. Daí ele arrancou, com a mão mesmo arrancou o dente e me mostrou, a raiz estava toda danificada. E também danificou o osso. Daí ele tirou a raiz e o osso estava danificado. E daí ele falou, é o seguinte, o seu dente já não tinha vida. Tinha feito canal, já não tinha nervo nenhum. É que nem um galho seco de uma árvore. Força um pouquinho, já parte. Não é um galho verde, que tem vida, tem seiva. E tem tenacidade, resistência. Daí, para encurtar a história, vai ser um tratamento de 8 meses, porque tem que deixar o osso restaurar para poder fazer um implante. Podia pôr uma prótese também, né? Mas eu não quero pôr prótese. Daí, diz que prótese não é muito bom. Então,
Implante vai levar 8 meses. Primeiro tem que deixar, olha só como é que é. Daí ele sangrou bastante, daí ele pôs uma membrana para segurar o sangue lá dentro e falou: o sangue é vida, e o sangue vai fazer o osso ser restaurado. Daí colocou o dente de volta, preso pelos dentes laterais, e eu vou ter que esperar uns 10 dias, para depois tirar a membrana, esperar mais 2 meses, para ver se o osso começa a ser restaurado. O que eu quero dizer com isso, queridos irmãos? Estruturalmente, aparentemente, parece que está tudo bem. Mas se não tem vida, perdeu a vitalidade. Pode ter toda a aparência de piedade, mas não tem o poder. Não tem o conteúdo. A oração é vida. Não é metodologia. Uma igreja pode fazer tudo certinho, mas se não está vinculado com a vida eterna, que é Deus, não tem essa vitalidade. Qualquer dano que entra, já pode partir. Por isso que hoje, ao preparar a palavra, eu disse: eu preciso falar sobre essa vida eterna. A oração é a igreja estar vinculada a Deus através da vida eterna. Quando nós oramos, nós estamos vinculados a Deus. A vida flui a nós e nós temos comunhão com Ele. Louvado seja o Senhor. Então, uma vida da igreja adequada, queridos irmãos, requer uma vida de oração. Por isso que Paulo, logo aqui no capítulo 2 já, são só 4 versículos. Capítulo 2, versículos 1 até 4. Oração mesmo é só o versículo 1 e 2. Mas eu quero hoje, se o Senhor me permitir, nessa palavra, mostrar para vocês uma oração que nós hoje, no tempo do fim, com a palavra profética que o Senhor está falando hoje, a igreja precisa assumir esse tipo de oração. Não podemos mais orar, queridos irmãos. E Deus falou para mim fortemente, daquela maneira tradicional, como nós oramos. Nós precisamos assumir o papel do ministério de oração da igreja. Assim como Deus hoje nos passou a revelação, nos passou a missão de ser a coluna e base da verdade. Eu sinto que Deus também está neste momento nos passando o encargo do ministério de oração da igreja dos tempos finais. Nós precisamos ter uma oração que afete o destino da humanidade. Que afete toda a situação. Nós não vamos nos envolver com política. Nós somos a igreja em Filadélfia, com pouca força. A nossa força física, a nossa força política, a nossa força social é pouca. Somos desprezados. A nossa força deve estar na oração. Nós somos aqueles que movem a mão de Deus. Eu espero que hoje à noite eu consiga passar para vocês essa visão da oração de Timóteo. A oração que mude o destino das coisas que estão acontecendo hoje. Uma oração que possa acelerar o processo de trazer o Senhor de volta. Por isso que ele falou aqui. E essa oração é em favor de todos os homens, em favor dos reis. Está vendo aqui? É intervenção pela oração. E de todos que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Agora, para que ter uma vida tranquila e mansa? Para ficar numa rede, tomando água de coco, comendo tapioca? Será que é para isso? Não, é por causa do Evangelho. Um dos grandes itens, talvez numa mensagem futura a gente fale do Evangelho em Timóteo. Daí ele fala assim, versículo 3 e 4. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador,
o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Ou seja, Deus quer que todos os homens sejam salvos e venham até a coluna e base da verdade. Para preparar todos para a volta do Senhor. Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Isso é o Evangelho. Na verdade, a nossa oração é para que o Evangelho possa prevalecer nesse tempo do fim. Deus está com pressa, Deus quer formar o seu exército, Deus quer trazer logo o milagre da aurora, o fenômeno da aurora. Deus quer produzir esses santos jovens como seu exército, como o orvalho da aurora. E nós temos de orar pela situação da pandemia, nós precisamos interferir com a nossa oração, mover a mão de Deus, para que nessa situação de pandemia, Deus possa agir com a oração da igreja, para que o Evangelho possa ser propagado, para que os comportores dinâmicos tenham a sua saúde preservada, para que eles possam continuar essa obra, a missão que Deus deu para eles, para que as igrejas possam se levantar e nós formarmos as redes de cuidado e nós podemos cuidar das pessoas novas, cuidar dos irmãos e preparar todo mundo para a volta do Senhor e transferir o maior número de pessoas possível do reino de Satanás para o reino de Deus. Então, queridos irmãos, uma vida adequada da igreja requer uma vida de oração. E a liderança da igreja tem que tomar a frente nessa questão. Eu espero que todos os irmãos das lideranças possam levar isso a sério. E a oração que estamos falando dessa vez é uma oração diferente. Não é só oração pessoal, nós vamos explicar. Um ministério de oração. Estamos falando do ministério de oração da igreja. É um pré-requisito para a administração e o pastoreio de uma igreja. Para que possamos administrar bem uma igreja e pastorear bem uma igreja, nós precisamos de do ministério de oração. Muitas vezes, irmãos, quando a gente ouve sobre certos assuntos, notícias sobre irmãos, notícias sobre problemas, ou mesmo notícias assim sobre o mundo secular, o que a gente faz? A gente gosta muito de discutir, a gente gosta de criticar, a gente gosta de fofocar. Isso, irmãos, é tudo no princípio dos falatórios inúteis e profanos. Em vez disso, o que Paulo está falando para Timóteo é: nós devemos orar. Toda vez que nós ouvimos notícias, nós devemos nos encher do temor e do tremor do Senhor e orar. Qualquer que seja a notícia, seja sobre pessoas, seja sobre fatos. Na verdade, irmãos, para vergonha nossa, minha também, muitas vezes nós falamos demais. Falamos muito, fazemos muito, mas oramos muito pouco. Por exemplo, quando a gente ouve que o irmão está fraco, né? Está fraco e voltou para o mundo, a nossa reação imediata é falar dele, é criticar. Ou, quando temos uma boa intenção, eu vou visitar o irmão, daí a gente já vai visitar. Na verdade, queridos irmãos, o que nós devemos fazer não é nem falar, nem criticar, nem visitar. O que nós devemos fazer primeiro é orar. Antes de tudo, orar. Por que nós devemos orar? Para seguir a direção do Senhor. Porque senão, irmãos, nós estamos tomando o lugar do Senhor. Nós estamos cometendo o pecado da presunção. Estamos sendo presunçosos, achando que eu vou saber resolver o problema do irmão. A iniciativa tem que ser do Senhor. O Senhor quer que você vá? Ou o Senhor quer que outro irmão vá? E também quando ouvimos falar de problemas, né, com irmãos, a gente também é presunçoso de pensar: eu tenho a solução, eu tenho experiência, eu já resolvi um problema como esse no passado. Eu sei resolver o problema. Não. Vamos orar primeiro. Eu quero praticar isso, irmãos. A primeira coisa que os presbíteros devem fazer quando cuidam da igreja é orar.
os diáconos, diaconisas também, todos nós que servimos. Toda vez que nós estamos no serviço, sempre há problemas. Mesmo na conferência, pode acontecer problemas. Pode acontecer problemas técnicos. Nós oramos para que o Senhor possa guardar todos os equipamentos, a transmissão. Até eu tenho orado com a minha esposa, né, para que não chova de noite, não haja tempestades elétricas, porque é certo, irmãos, toda vez que troveja e cai raio, a energia cai aqui na estância. Mas se acontecer qualquer coisa, nossa ação imediata é: vamos fazer. Não, vamos orar. Pode fazer sim, porque requer urgência às vezes a ação, mas enquanto fazemos, vamos orar. Não vamos tomar nenhuma decisão sem orar. Isso ofende a Deus. E orar cabalmente, não é orar superficialmente. Então, queridos irmãos, o que nós vimos em 1 Timóteo é ensinamentos. Então, os ensinamentos são um elemento chave em 1 Timóteo. Eu vou dizer assim, até de acordo com o que Paulo falou aqui, antes de tudo, é oração primeiro, ensinamento em segundo, e não o contrário. A gente acha que o ensinamento tem que vir primeiro, depois a oração. Não. Em tudo que nós fizermos, a partir de agora, irmãos, vamos, especialmente no tempo do fim. Por isso que quando Jesus falou com os discípulos sobre a vinda dele, ele falou: vigiai e orai. A oração tem que vir antes de tudo.